Hoje é domingo, dia 3 de março de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no terceiro domingo da Quaresma. A purificação do templo é um gesto messiânico. Quer indicar o início do tempo novo, o tempo da vinda do Senhor. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Meditamos hoje o Evangelho de João, no capítulo 2, versículos de 13 a 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Os discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Papa Bento XVI nos oferece uma chave de leitura, ou melhor, 2 chaves de leitura muito importantes para a gente compreender o Evangelho de hoje, inclusive neste contexto do tempo da Quaresma que estamos vivendo e nos preparando para celebrar a Páscoa. É por isso que esse texto é também colocado neste terceiro domingo. A primeira chave de leitura é a expressão que Jesus usa tomando do Salmo 69. O zelo da tua casa me devora. Os discípulos aqui lembraram disso e o evangelista anota. Quando viram Jesus agindo daquela maneira, eles lembraram: ele tem manifesta o zelo pela casa do Senhor. E aqui nós vamos entender um pouquinho, rapidamente, devido ao nosso tempo, a realidade do templo. O templo é um projeto onde a humanidade, os judeus poderiam ter como lugar de encontro com Deus, de servir a Deus, de oferecer a Ele os sacrifícios. Existiam 3 tipos de sacrifícios para serem oferecidos. O sacrifício expiatório, onde a pessoa, então, como se fosse a nossa confissão hoje, mais ou menos, eles colocavam sobre um bode, sobre um animal,
a confissão e o pedido de perdão dos pecados. E aí sacrificava ou soltava esse animal para que quando ele morresse, ele então levava o pecado das pessoas. Existia o sacrifício pacífico, onde uma pessoa então levava ao santuário um sacrifício, pedindo uma graça ou agradecendo e louvando a Deus por uma bênção recebida. E desse sacrifício, então, era sacrificado os animais. E por que também sacrificar os animais? Tem que entender a questão cultural e religiosa. Deus mesmo permitiu isso. Porque você, através do louvor e da entrega a Deus, você deveria se oferecer. Mas você não vai morrer para se entregar para Deus completamente. Então, abre-se mão da sua vida e oferece no seu lugar, seja em expiação dos pecados, seja um sacrifício de louvor ou para pedir uma bênção, oferece então um animal no seu lugar em sacrifício. Daqui a pouco nós vamos falar que hoje não precisamos mais disso porque temos o sacrifício do próprio Cristo. Outro sacrifício, então, aliás, nesse sacrifício pacífico, ainda vale a pena a gente observar que o animal, então, oferecido, metade dele era queimado no altar e metade os sacerdotes comiam, né? Era para manter os sacerdotes. Esse era o sacrifício pacífico. E temos, por fim, o chamado holocausto. A própria palavra já explica. Causter, de causterizar, queimar, e holos, de todo. Então, queimava o animal por completo. Era o sacrifício maior. Um sacrifício tipo assim, a gratidão, a oferta era total. Total. Então, esses eram os 3 tipos de sacrifício. Aí, Jesus, na cruz, se oferece por nós e no seu sacrifício da cruz está contemplado todos esses 3 sacrifícios. Jesus tomou sobre si os nossos pecados e carregou-os com a cruz. Jesus foi vítima no sacrifício da cruz, mas ao mesmo tempo o seu corpo é dado como alimento para a nossa salvação. E, por fim, Jesus é o holocausto, o sacrifício completo e total, porque ele é a maior oferta completa, ele se entregou completamente a Deus por nós. Por isso, hoje não fazemos mais sacrifício a não ser o de Jesus, e a Santa Missa é o sacrifício perfeito. Mas aí nós participamos com a nossa entrega, com o nosso pedido de perdão, e, por exemplo, quando colocamos uma intenção na missa, aquela pequena taxa que você oferece, ela é simbólica, é a sua entrega, o seu sacrifício. Bom, a partir disso, vamos voltar para o texto e vemos que Jesus, com zelo pela casa de Deus, vem com o propósito de purificar o Templo Santo. Porque deste sentido que Deus mesmo tinha dado, os judeus, os sacerdotes e outros foram desvirtuando e foram levando para outro lado. Então Jesus mostra que agora é tempo do novo sacrifício e da nova maneira de se oferecer a Deus através dele. Ele mesmo é o templo. Por isso que ele diz: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Essa é a segunda chave de leitura para nós entendermos o evangelho de hoje. Jesus é o templo. É por ele que nós nos oferecemos a Deus. É nele que nós encontramos o perdão dos pecados. E é em Jesus que nós recebemos bênçãos e graças e devemos nos aproximar para que a nossa vida seja uma oferta inteira, completa a Deus. Quando Jesus agiu assim, as pessoas, alguns entenderam, outros não, outros fingiram que não entenderam. Porque já se esperava, o profeta já tinha dito, já se esperava que quando o Messias chegasse, ele faria a purificação do templo. Portanto, se Jesus estava agindo daquela maneira,
ele estava demonstrando e anunciando que ele era o Messias. Senhor Jesus, hoje nós queremos te pedir, purifica o nosso coração e conceda-nos a graça de estar unido a vós e pelo vosso santo sacrifício sermos ofertas agradáveis a Deus. Hoje, Senhor, neste tempo da Quaresma, te pedimos, dai-nos a graça de viver uma religião santa, pura e verdadeira, amando a vós e servindo os irmãos. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.